Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de maio de 2024, nesta sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. Meu nome é Daniela, eu estou aqui pela Gerência de Programação Mensal para ajudar na coordenação da reunião de hoje. E para iniciar os trabalhos, eu vou compartilhar a programação de hoje. Então, conforme apresentado aqui na tela, nós vamos iniciar o segundo dia com a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Faremos, então, uma pausa de 5 minutos após essas apresentações e retornaremos com as respostas a eventuais dúvidas e questionamentos que recebemos aqui no chat da transmissão. No próximo bloco, logo em seguida, teremos a apresentação dos resultados do PMO de maio de 2024. Teremos mais um intervalo para envio de perguntas e logo após faremos o encerramento dos trabalhos do PMO com os destaques relevantes, respostas aos questionamentos. Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Para começar essa reunião de hoje, eu chamo a Lilian para fazer a apresentação da análise das condições hidrológicas e a previsão de vazões de curto prazo. Bom dia, Lilian. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Então, começando a nossa apresentação de previsão de afluências de curto prazo para o mês de maio e junho, nós temos para o subsistema Sudeste, durante o mês de abril, a gente teve uma previsão que começou no PMO com 73% da MLT, tendo seu menor valor de previsão, e foi aumentando, tendo valores mais próximos entre a revisão 1, revisão 2 e revisão 3. O fechamento estimado fica em 84% da MLT, sendo o 21º menor abril do histórico. Já olhando para a previsão realizada para o mês de maio, nós temos uma previsão mensal de 26.962 megawatts médios, 68% da MLT, e isso representa o quinto menor maio do histórico. Então, passando pelas principais bacias do subsistema Sudeste, nós temos a Bacia do Grande, vindo então de uma recessão, também com esse comportamento contínuo de recessão para as próximas semanas, e a previsão mensal fica então em 53% da MLT. Para a bacia do Rio Paranaíba, esse mesmo comportamento é observado, a previsão mensal fica em 75% da MLT. Para a bacia do Rio Tietê, nós também verificamos ENAs que também vêm abaixo da MLT, e da mesma forma também para as próximas semanas se mantém assim. A previsão mensal fica em 50% da MLT. Para a bacia do Paranapanema também é esperada a recessão principalmente para a primeira e segunda semana, e nas demais semanas um comportamento um pouco mais estável, nas últimas semanas uma pequena elevação. Previsão mensal fica em 45% da MLT. Para a bacia do Rio Paraná, também é um comportamento geral de recessão dessas ENAs. A previsão mensal fica em 63% da MLT. Olhando agora o subsistema Sul, para o mês de abril, as previsões tiveram seu menor valor no PMO, com 67% da MLT. Houve uma variação, né, ao longo das revisões realizadas, tendo seu maior valor na revisão 3, com 143% da MLT. O fechamento estimado para o mês de abril fica em 138% da MLT. Isso representa o 19º maior abril do histórico. Olhando agora o mês de maio, a previsão mensal fica em 13.747 megawatts médios, 159% da MLT, e isso representa o 21º maior maio do histórico. Para a bacia do Rio Iguaçu, então, a gente observa um comportamento que vinha de um evento de chuva, né, nos últimos dias. Então, tem uma recessão mais forte para a primeira semana, e em seguida uma variação aí ao longo das demais semanas em torno do patamar de 3.500 megawatts médios. A previsão mensal fica em 88% da MLT. Já para a bacia do Rio Uruguai, a gente vê uma previsão de precipitação grande, né, para as próximas 2 semanas. Então, a gente vê uma elevação mais forte nessa primeira semana,
ao longo dessa primeira semana, fazendo assim com que a média da segunda semana esteja bem mais alta. E em seguida, então, encarando uma recessão para as demais semanas. A previsão mensal fica em 223% da MLT. Olhando agora o subsistema Nordeste, para o mês de abril, nós tivemos uma previsão que começava em seu menor valor no PMO, com 50% da MLT, aumentando seu valor para 66%, onde na revisão 1, 2 e 3 se manteve mais ou menos estável, e o fechamento estimado também bem próximo, com um valor de 68% da MLT. Isso representa o 31º menor abril do histórico. Olhando a previsão para o mês de maio, nós temos um valor de 2.965 megawatts médios, 43% da MLT, sendo o sexto menor maio do histórico para o Nordeste. Então, a bacia do São Francisco, a gente observa também um comportamento geral de recessão dessas zenas. A previsão mensal fica em 42% da MLT. Olhando agora o subsistema norte, a previsão para o mês de abril começou no seu maior valor, no PMO, com 98% da MLT. Em seguida, reduzindo então essa previsão até o seu menor valor, para o fechamento estimado de 83% da MLT. Isso representa o 18º menor abril do histórico para o subsistema norte. Já olhando para o mês de maio, a previsão fica em 23.363 megawatts médios, 114% da MLT. Isso representa o 26º maior maio do histórico. Então, a bacia do Tocantins, a gente observa uma variação gradual, né, gradativa, uma recessão gradativa dessas zenas até a última semana. A previsão mensal fica em 85% da MLT. Olhando agora o panorama geral do SIM para o mês de maio, nós temos que a previsão acima de 120%, ela alcança mais as extremidades do país, ou seja, as bacias de extremo sul e extremo norte, também comportando a bacia do Xingu. E ali no norte, a maioria dessas bacias estão, então, alocadas na faixa de 80% a 120% MLT. Porém, o Madeira estando na faixa de abaixo de 80% da MLT. Já quando a gente olha para os subsistemas Nordeste e Sudeste, na sua grande maioria, as principais bacias estão alocadas na faixa de previsão abaixo de 80% da MLT. E olhando a discretização semanal, então, para essa previsão, a gente tem que, para todos os subsistemas, né, seu maior valor é na semana 2, então a gente tem uma elevação da primeira para a segunda semana dessas zenas, e de maneira geral, para as demais semanas, né, da semana 2 até a semana 5, e então comportamento de recessão dessas zenas, sendo a do Sul mais preeminente, porque ela se encontra com a MLT bem mais alta do que a MLT. A ENA bem mais alta que a MLT, né? Então, voltando na última semana mais próximo do seu valor de MLT. Para o modelo de AVASP, então, tendo a previsão realizada para o mês de maio, foram gerados cenários de afluência para o mês de junho, considerando os 50 mil ruídos gerados, agregados em 267 aberturas. Então, nós temos para o mês de junho, para o Sudeste, 65,5% dos cenários alocados na faixa de 70% a 50% da MLT, seguido também pela maior faixa também de 27,5% na faixa de 70% a 90% da MLT. Então, a gente observa também essa característica de um Sudeste para o mês de junho também abaixo da MLT. Para o subsistema Sul, 64% dos cenários se encontram acima de 110% da MLT. Também observando esse mesmo comportamento do mês de maio para o mês de junho, então, estando acima, a maioria dos cenários estando, então, acima da MLT. Para o Nordeste, 68% dos cenários se encontram abaixo de 50% da MLT, também reforçando esse comportamento, né,
de continuarmos abaixo da MLT, como observamos nos últimos meses. O norte aí também vinha abaixo da MLT nas suas vazões, nas suas ENAs verificadas, e em maio a gente tem uma observação de previsão que espera uma superação da MLT. Então, para o mês de junho também, a gente observa que a maioria dos cenários, né, 73% dos cenários se encontram 110, acima de 110% da MLT. É, com isso, encerro a apresentação de curto prazo e seguimos agora para o estudo prospectivo do modelo SMAP e cenários de previsão de precipitação do CFS, né? Estudo de longo prazo. Então, a gente tem para o subsistema Sudeste, a gente observa um comportamento geral até meados de setembro, um comportamento abaixo da MLT também, em todo o período seco. Em alguns momentos muito pontuais, né, onde a faixa de maior percentil chega a ultrapassar a MLT, mas em termos de mediana, sempre abaixo, né? Essa mediana só vem tocar a MLT mais para o mês de abril, mais, desculpa, para o mês de outubro. Então, aí já mirando a transição para o período úmido. O subsistema sul ele já tem um comportamento mais diferente, onde a mediana está sempre próxima à marcação da MLT, sempre a MLT ali na faixa de 25, 75% dos cenários. Então, indicando aí uma previsão onde nos próximos meses, a gente vai ter valores mais próximos da MLT, podendo serem maiores ou menores. Para o Nordeste, a gente já não vê tanta distinção entre as faixas de percentil até também meados de setembro. Então, essa mediana ela fica bem abaixo da MLT ao longo de todos esses meses, também só fazendo uma variação maior dessas faixas de percentil, mais para o mês de outubro. Então, para a Bacia do São Francisco, da mesma forma, a gente vê esse mesmo comportamento. Para o subsistema norte, a gente observa também uma mediana que vem perseguindo a MLT, porém abaixo, né, ao longo dos próximos meses, é, e estando sempre próximo, porém abaixo da MLT. Estão observando a bacia do Tocantins, as faixas de percentil também não são muito distintas nos próximos meses, observando só essa variação também maior, mais para o final do mês de setembro, e a mediana também tendendo a aumentar e ao encontro da MLT, né, para o mês de outubro. O Xingu também, então a gente tem esses primeiros meses a gente observa a mediana mais abaixo, né, da MLT, onde ela vai cruzar esse comportamento mais em meados do mês de julho e agosto, setembro, então ela tende a estar acima da MLT. Observando agora só esse gráfico de teia, então, da ENA para os próximos 6 meses, né, de maio a outubro, a gente observa que para todos os subsistemas, exceto o Sul e para o Sim, a gente observa tanto o primeiro o quartil e a mediana e o terceiro quartil alocados, então, dentro desse limite do valor de MLT. Com exceção do Sul, onde a mediana e o terceiro quartil chegam a superar, né, o valor da MLT. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, devolvo a palavra, Dani, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, Lília, pela apresentação. Então, agora vamos para o intervalo para análise das eventuais dúvidas que recebemos aqui no chat da transmissão e retornaremos em 5 minutos. Até mais. Bom dia novamente a todos que nos acompanham nesse segundo dia da reunião do PMO de maio de 2024. Nós recebemos algumas perguntas. Eu vou começar aqui pela Lília, a respeito da apresentação da Lília aqui da hidrologia. Foi uma pergunta enviada pela Ludmila Rocha, da Agência Estado. Na verdade, não, é um pedido, né? Não é uma pergunta. Bom dia. Podem repetir o slide da previsão de vazão de maio para o Sudeste e Centro-Oeste, por favor? Lília, você pode nos ajudar? Sim, claro. Só um instante, eu vou compartilhar aqui de novo.
Acredito que já esteja por aí na tela, então a previsão do Sudeste para o mês de maio fica em 68% da MLT, sendo o quinto menor maio do histórico. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, Lilian. Nada. Agora, dando seguimento às perguntas, nós recebemos ontem, já no final da transmissão, a gente já estava lendo as perguntas que nós tínhamos recebido e não tinha observado que tinha chegado mais uma questão, já no finalzinho do dia, enviada pelo Humberto Moraes, da Prime Energy. A questão foi a seguinte: prezados, boa noite. Na semana passada, a ANEEL enviou uma carta à Eletronorte a respeito da possível suspensão da operação comercial das UGs 10, 16 e 21 da UHE Tucuruí. Na ata da reunião de manutenções divulgada pelo ONS nessa semana, constava a aprovação de manutenções em Tucuruí condicionada ao retorno dessas UGs tratadas na carta da ANEEL. Há alguma perspectiva quanto ao retorno da operação das UGs 10, 16 e 21? Obrigada pela pergunta, Humberto. Bom que a gente pode esclarecer um pouco sobre o processo aqui de aprovação de intervenções em unidades geradoras. Sim, na reunião mensal passada, nós analisamos, como de costume, como fazendo com todas as usinas, nós fazemos um parecer inicial, uma indicação de parecer prévio com antecedência para as intervenções cadastradas para aquele mês. Nesse parecer, nós associamos, por exemplo, o início da modernização da UG9 de Tucuruí ao retorno da UG10, como consta na ata. Logo após a reunião, nós recebemos contato da Eletronorte solicitando uma reavaliação desse parecer. Nós já estamos em negociação com a Eletronorte para viabilizar os serviços de modernização e sincronizar com a otimização dos cronogramas que eles estão fazendo. Nós sabemos que, né, que tem duas unidades geradoras já com operação comercial suspensa na usina de Tucuruí. A ANEEL está atuando agindo junto à Eletronorte para a efetivação dos serviços. Esse ofício que você se referiu, nós também temos ciências, mas isso ainda não é uma suspensão da operação comercial, é apenas uma notificação para que a Eletronorte preste esclarecimentos à agência reguladora. Portanto, a gente está fazendo, como de costume, as tratativas aqui para viabilizar o melhor momento da operação da modernização da usina como um todo, concomitantemente com as demais intervenções preventivas e corretivas que são necessárias ao longo do ano. Tá? Assim que possível, assim que a gente terminar essas negociações, analisando o cenário energético, a gente aprova ou indefere os SGIs cadastrados, eles são acompanhados e divulgados tanto nas revisões semanais quanto no próprio sistema lá do SGIOP. Humberto, espero ter esclarecido esses questionamentos. Não tenho uma perspectiva concreta do retorno dessas unidades. Nós temos algumas datas fornecidas aqui pela Eletronorte, mas ainda não formalizadas, e assim que formalizadas, elas constarão lá dos SGIs de disponibilidade dessas usinas. Ok? Dando seguimento aqui à reunião, eu vou passar agora a palavra ao Lucas para fazer o início da apresentação dos resultados do PMO de maio de 2024. Bom dia, Lucas. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. Bom, dando continuidade então à nossa reunião, acredito que a tela já esteja aí para vocês. A gente vai trazer aqui os resultados desse PMO de maio. Então, nesses próximos minutos, a gente vai estar passando principalmente aí sobre as informações relacionadas à ENA, previsão de carga, CMO, armazenamento, expectativa do despacho térmico, a avaliação do despacho das usinas da GNL, e a gente traz também algumas informações adicionais aí para as próximas revisões e o próximo PMO também. Bom, então, começando aqui pela N, a previsão de carga, aqui a gente traz um resumo, né, uma tabela resumida com as principais informações que foram utilizadas nesse PMO de maio. A gente acabou de ter uma apresentação bem detalhada pela Lilian, sobre ENA, e também ontem pela previsão de carga, né? Aqui a gente traz a tabela com as informações de carga de cada subsistema para os 5 primeiras semanas. Então a gente deixa aqui para consulta e avaliação também posterior. Não entramos em tantos detalhes assim, que são informações que já foram muito bem abordadas. Agora sim, então falando dos resultados, a gente começa pelo CMO e armazenamento. A gente traz aqui para a próxima semana operativa, que é essa semana que se inicia amanhã, no sábado, dia 27 de abril.
e vai até a próxima sexta, 3 de maio. A gente tem o CMO para o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e o subsistema Sul em 1 centavo para essa próxima semana operativa e um CMO zerado nos subsistemas Nordeste e Norte. Essa expectativa ela se mantém para a segunda semana operativa desse PMO, do dia 4 ao dia 10 de maio, e a partir da terceira semana operativa, que se inicia no dia 11 de maio, temos expectativa do CMO ficar equalizado entre todos os subsistemas no valor de zero. A energia armazenada que a gente tem aqui nesse estudo do PMO de maio, a gente apresenta uma elevação do subsistema Sudeste, em torno de 2%, um pouco abaixo de 2%, até o fim do mês de maio. O subsistema Sul também apresenta uma recuperação bem mais considerável, indo de 67,7% até 93,7% no fim do mês de maio. O Nordeste apresenta uma leve redução, em torno de 4%, de 78,6% até 74,6%. E o Norte ele se mantém estável entre 95% e 98% nesse mês de maio, que é uma operação característica também desse subsistema. Compatibilizando todas essas informações, a gente tem o SIM, então, apresentando uma recuperação de aproximadamente 2,5% de energia armazenada, indo de 74,7% até 77,1%. Aqui a gente traz um relato dos resultados de como foi a operação dos principais troncos de interligação do SIM entre os subsistemas e também o apontamento de quais limites atingiram o seu valor máximo de transferência de energia. A gente tem aqui, né, principalmente o bipolo sendo bastante explorado e atingindo o seu limite máximo de transferência de energia nos 3 patamares de carga, na pesada, na média e na leve. A gente também notou o atingimento máximo do limite FNS no patamar de carga pesada e da NESE no patamar de carga médio. No somatório desses dois limites, FNS mais FNES, a gente teve atingimento máximo de transferência de energia nos 3 patamares de carga, sendo que no patamar de carga leve foi um limite conjuntural, então é um limite que teve uma influência de uma restrição, né, de uma intervenção na rede. Aqui a gente traz o despacho térmico, né, um gráfico visando a próxima semana operativa. Esse despacho térmico, nessa geração térmica, ela está atrelada às informações recebidas, né, que foram enviadas pelos agentes de geração, que são informações de inflexibilidade, como está mais detalhado aqui na tabela abaixo. Então, a gente tem a inflexibilidade para o Sudeste em torno de 2.500 megawatts médios, no Sul 450 megawatts médios, no Norte 4 megawatts médios e no Nordeste 4 megawatts médios e no Norte em torno de 970 megawatts médios. Isso totaliza no SIM 3.950 megawatts médios para essa próxima semana operativa. Da segunda semana operativa em diante, a gente também segue com essa mesma expectativa de geração térmica por inflexibilidade, e nós temos algumas variações que são decorrentes tanto de informações enviadas pelos agentes, como também de manutenções em algumas usinas, como é o caso do Sudeste, que a gente tem aqui uma redução na segunda e na terceira semana, nós temos aqui uma manutenção na usina de Marlim Azul, que é uma usina inflexível, né, que tem uma inflexibilidade declarada, por isso que a gente tem uma redução e depois uma leve recuperação. E isso também acontece no Nordeste, que nós temos aí o fim do contrato de PPA da usina de Termopernambuco, e ela tem a flexibilidade declarada apenas na segunda e terceira semana operativa. O fim do contrato se dá no dia 15 de maio, então a partir do dia 15 de maio já não é mais considerado também essa inflexibilidade. E aqui a gente traz, além, né, desse primeiro mês, a gente traz também uma visão dos cenários do segundo mês, e a gente pode perceber que os cenários todos convergem para o mesmo ponto, então a gente tem uma expectativa aqui também de geração por inflexibilidade no segundo mês, no mês de junho de 2024. O Sudeste ele apresenta uma elevação desse valor aqui em torno de 400 megawatts médios, devido à inflexibilidade de Norte Fluminense no segundo mês. E no Sul a gente tem o retorno de Candiota 3, que é uma usina que está em manutenção até o fim de maio. E em junho ela retorna e ela também tem flexibilidade, então a gente tem essa elevação da declaração aqui no subsistema Sul.
Nos demais subsistemas, do Nordeste e o Norte, nós não temos grande variação ao que a gente vinha acompanhando, né, no fim de maio e o que está previsto para geração em junho, né, mantendo então aqui um valor próximo de 4 megawatts médios no Nordeste e 660 no Norte. No Sim, a gente tem o total aqui, né, o acumulado de aproximadamente 4.120 megawatts médios para o segundo mês, o mês de junho. Agora, passando então sobre a avaliação do despacho antecipado das usinas da GNL, nós temos 3 usinas no Sim hoje com essa característica: a usina de Santa Cruz, a usina de Linhares, né, Luiz R. Melo, que são usinas que ficam aqui no subsistema Sudeste Centro-Oeste, e a usina também de Porto Sergipe 1, que é uma usina que está localizada no subsistema Nordeste. Essas 3 usinas ela têm seus CVUs e para serem indicados o despacho antecipado, por ordem de mérito, elas precisam ter seu benefício GNL com valores acima do seu CVU, o que não é o caso, né? Como a gente pode perceber aqui na tabela, esses valores estão em torno de R$ 1,85, 86 centavos por megawatt-hora, né? Que são valores menores que seus CVUs, então não está configurado o despacho antecipado por ordem de mérito para essas usinas que para esse PMO de maio, né, foi verificado o despacho antecipado da semana de 29 de junho até 5 de julho. Aqui a gente traz, né, a gente já trouxe, né, as informações de inflexibilidade compatibilizadas por subsistema e no SIM como um todo. E aqui a gente abre essa informação em usinas, então a gente traz aqui para vocês as usinas que declararam inflexibilidade e qual é a inflexibilidade para cada patamar de carga também. Então, como a gente pode ver, a gente não tem geração por ordem de mérito, apenas por inflexibilidade. Aqui a primeira tabela do subsistema Sudeste Centro-Oeste, a segunda do subsistema Sul. E aqui agora a gente traz do Nordeste e do Norte. Lembrando que aqui a gente está tratando apenas das informações da próxima semana operativa, que é a semana do dia 27 de abril até o dia 3 de maio. Por fim, a gente vai trazer algumas informações adicionais, inicialmente focando aqui no PMO de maio. A gente tem, né, o fórum, que no momento encontra-se aberto para envio de dúvidas em relação ao PMO, né? Ontem foi publicado o deck preliminar. Nosso fórum fica aberto de 9 até meio-dia, sempre às sextas-feiras, quando não temos algum feriado que se faça necessário o ajuste do calendário da semana do PMO e da elaboração do PMO e de suas revisões. Então, aqui o cronograma para o PMO, né, de maio, para as revisões do PMO de maio, a gente tem hoje de 9 até meio-dia, dia 26 de abril, e as 4 revisões seguintes são também às sextas-feiras, do dia 3 de maio, 10 de maio, 17 de maio e 24 de maio, também de 9 a meio-dia. O fórum estará aberto para recebimento de dúvidas e qualquer questionamento em relação ao deck preliminar. E agora, já focando no próximo PMO, o PMO de junho, essas informações elas já foram reforçadas ontem pela Diana, então eu vou passar um pouco mais brevemente aqui com vocês hoje. No PMO de junho a gente tem um feriado, o feriado no dia 30 de maio, que é uma quinta-feira. Então, em função desse feriado, a gente vai ser necessária a antecipação de algumas atividades relacionadas ao PMO e relacionadas a essa troca que a gente tem, né? Então, o que normalmente acontece é a abertura do estudo na segunda-feira, que seria no dia 27 de maio. Então, a abertura do PMO de junho ele vai ocorrer, né? Ela vai ocorrer na sexta-feira, dia 24 de maio, né, às 3 horas. Então, a partir da sexta-feira, 24 de maio, as informações para o PMO de junho já estarão sendo possíveis de serem realizadas, e o estudo, o envio das informações, né, que normalmente é encerrado às 17 horas, vai se encerrar um pouco mais cedo, às 15 horas, na própria segunda-feira, 27 de maio. E também nós teremos a antecipação dos dias das reuniões, né, hoje é o segundo dia, né, normalmente na sexta-feira, no PMO de junho será na quarta-feira, dia 29 de maio, e o primeiro dia na terça-feira, dia 28 de maio. Aqui alguns avisos finais, né? A gente sempre se coloca aí à disposição para dúvidas relacionadas à elaboração do PMO. Qualquer tipo de dúvida pode também ser encaminhado para o e-mail pmo@ins.org.br ou também pela central de atendimento que vocês conseguem acessar através do Sintegre. E qualquer dúvida ou
necessidade de confirmação de alguma informação, né, todas as reuniões que são realizadas aqui do PMO também ficam disponíveis no canal oficial do ONS no YouTube. Com isso, eu chego ao fim aqui da nossa apresentação. Daniel, devolvo a palavra a você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas, pela apresentação. Vamos agora para mais uma pausa de 5 minutos e retornaremos para o último bloco da reunião do PMO, onde responderemos as dúvidas, faremos informes finais e divulgação da ata do PMO. Até mais. Olá, bom dia novamente a todos. Estamos de volta aqui à reunião do PMO de maio. Agora eu vou proceder às respostas às perguntas que nós recebemos aqui no chat da transmissão. A primeira delas, do Alexandre Fernandes, da Paraty Energia. A questão é a seguinte: prezados, bom dia. Verificamos que os valores de carga ANDE no arquivo CADIC.dat está diferente nos meses de novembro e dezembro de todos os anos do horizonte, quando comparado ao PMO de abril, chegando a um aumento de até 700 megawatts médios em alguns meses. Qual a justificativa para essa diferença? Bom, obrigada pela pergunta, Alexandre. Bom, em relação aos dados utilizados no arquivo CADIC, né, conforme informação passada aqui pela equipe de planejamento energético, a PE, que é responsável pela coleta desses dados, eles são informados, são declarações do agente Itaipu para a primeira revisão quadrimestral de maio de 2024. Então, qualquer alteração na declaração é responsabilidade do agente, ok? Espero ter esclarecido. A próxima questão foi enviada pelo Michael Oliveira, da Aliança. A pergunta é a seguinte: bom dia. Com relação às restrições de defluência de Jupiá e Porto Primavera, há previsão de quando retornarão os valores de 3.300 e 3.900? Michael, obrigada aí pela pergunta, que é mais uma oportunidade de esclarecimento dessa dúvida. Ontem a Dayana apresentou isso na operação hidráulica. Se quiser, pode até rever essa apresentação dela. E conforme ela anunciou ontem, já estávamos para iniciar o processo de redução das vazões defluentes nessas duas usinas. Hoje já começamos esse processo, então nos próximos dias retornaremos aos valores de 3.300 e 3.900, conforme considerado aqui na programação da operação. A terceira e última pergunta que nós recebemos para o dia de hoje foi enviada pelo Humberto Moraes, da Prime Energy. Prezados, talvez eu tenha deixado passar na apresentação de ontem, mas com a antecipação do PMO de junho, qual a perspectiva de data para a divulgação do DEC preliminar de New do relatório preliminar de limites de intercâmbio e dos dados de carga mensal do próximo PMO? Humberto, obrigada. É muito bom essa pergunta, porque a gente ajuda a esclarecer todo o processo. Nós, né, temos que nos programar com antecedência em relação a esse feriado. Nós divulgamos aqui, conforme o Lucas apresentou, a antecipação dos impactos aqui na programação mensal. Em relação ao DEC preliminar do New Wave, nós obtivemos aqui a resposta pela equipe da P2E. De fato, não foi anunciado ontem, então foi muito boa a sua pergunta. Ele permanece na segunda-feira, dia 27 de maio. As demais equipes envolvidas aqui no PMO, como a equipe da PLC, que define os limites de intercâmbio e da previsão de carga, a equipe da PEC, elas deverão anunciar as datas na revisão semanal, na próxima revisão semanal. Portanto, eu peço que acompanhe as reuniões para a gente saber certinho essas datas. No momento, as equipes não estão aqui na transmissão, elas não podem nos ajudar a essa resposta, ok? Então, para finalizar aqui os trabalhos do PMO, eu vou dar início ao compartilhamento da publicação da minuta da ata dessa reunião. Só peço um minuto. Bom, acredito que já estejam vendo. Esse documento, agora sim, né? Esse documento já se encontra à disposição de todos para avaliação e contribuições, que devem ser encaminhados para o e-mail pmo@ons.org.br. Aqui nós temos o QR Code e o link aqui da disponibilização desse produto no Sintegre. Portanto, acessando aqui nesse link, vocês conseguem pegar a minuta da ata e daremos 30 minutos para o envio de contribuições, né? Então, eu finalizo aqui o compartilhamento da ata. E agora são 10h20, às 10h50, então, a gente publica a versão final da ata e daremos por encerrada. Uma outra informação que eu gostaria de passar para todos, conforme divulgado ontem pela Cândida, deixa eu só pedir licença aqui para mudar o compartilhamento.
nós teremos o segundo encontro da programação da operação do ONS com os agentes do SIM. Nós realizamos o primeiro encontro com os agentes termoelétricos, agora faremos um encontro com os agentes hidráulicos, e hoje no Sintegre já está publicado, já deve estar sendo publicado agora nesse momento, a partir das 10, me informaram que já estaria disponível o link para a programação do encontro. Esse encontro vem no sentido de nos aproximarmos aqui na Gerência Executiva de Programação da Operação com os agentes, que tem interface aqui com a programação. Portanto, nós fizemos um formato híbrido, presencial aqui no escritório do Rio, no auditório do Rio. Encorajamos a todos que venham para que a gente possa se conhecer ou se rever, conforme até a Cândida comunicou ontem. E aqui agora, disponível para todos, como deve ser a programação desse encontro. Ele começa às 8h30, com uma abertura do nosso diretor, Cristiano Vieira. Em seguida, nós temos uma palestra da Cândida sobre a visão geral dos processos da programação da operação. Em seguida, teremos uma sequência de apresentações das gerências da programação, que é a gerência de recursos hídricos, gerências de intervenções na rede, gerência de programação mensal e gerência da programação diária. Todas, em todos esses momentos, com possibilidade de interação com os agentes participantes online ou presencialmente, para tirar dúvidas e troca de experiências. É um encerramento previsto por volta das 17h30. Bom, com esses informes, com todas as perguntas lidas, nós vamos... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Recebemos agora há pouco uma pergunta do Lúcio Sunano, do Santander, sobre quando será disponibilizado o New Wave híbrido de abril. Lúcio, não tenho essa informação aqui no momento, obrigado aqui pela pergunta. Eu peço que entre em contato com a central de atendimento, que eles podem te responder prontamente essa dúvida, ok? Obrigada aí pela dúvida, Luna. Desculpa, Lúcio. Bom, então, com todas as perguntas respondidas, de ata compartilhada e os informes enviados, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Todas as apresentações serão publicadas hoje, bem como o vídeo da reunião ficará disponível no canal do ONS no YouTube. Agradeço a atenção e participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias, e também as equipes do ONS e Vox, que viabilizaram esse encontro. Antes de encerrar, lembro que na semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 3 de maio, nós retornamos com as reuniões semanais da programação, que ocorre sempre às 15 horas, e reforço que nessa reunião da sexta-feira da semana que vem, traremos novamente um lembrete sobre as datas em função do PMO de junho, se ter alguns deslocamentos em função do feriado, no final de maio. Por fim, desejo a todos uma ótima sexta-feira e nos vemos no próximo PMO.